Continuando nosso culto, vamos falar sobre a ceia do Senhor. A gente tem muitas vezes feito algo rápido, e aí eu fiquei pensando que seria muito bom, e creio que esse pensamento é de Deus. É muito bom a gente ler, meditarmos juntos aqui num trecho, na verdade em dois trechos que estão aí, João 13 e depois Isaías 53, relembrando do que o Senhor Jesus é e fez por nós, para que a gente possa celebrar junto a ceia, com o nosso coração cheio de compreensão bíblica, para que a nossa vida aconteça o que a gente acabou de cantar aqui, né? Muito bom a gente louvar o Senhor, e muito melhor esse louvor se tornar uma realidade na nossa vida. Abre sua Bíblia em João 13, não vai estar projetado aí, então você vai ter que abrir sua Bíblia ou seu celular, mas se abrir o celular é para abrir o aplicativo da Bíblia, tá, irmãos? Nós temos um monitoramento aqui, né? Câmeras de segurança que são invisíveis, que se aparecer o Facebook, Instagram e Companhia Limitada, seu celular explodirá no seu rosto. Todos saberão que você está pecando nesse momento. Mas se quiser arriscar, você não acredita nisso, essa pregação não vai dar nada. Começa mentindo, já pensou, irmãos? Que coisa. João capítulo 13. O Evangelho de João, ele é construído de uma maneira interessante. Dos capítulos 1 a 12, Jesus concentra o seu ministério nas pessoas de fora, nas multidões, na nação de Israel, ministrando, ensinando, provando que ele era o Messias para a nação inteira, para quem estava ali, ao redor, as pessoas que procuravam o Senhor Jesus, e os discípulos acompanhando a sua vida, o seu ministério, até o capítulo 12. No capítulo 12, nós vemos uma rejeição de caráter nacional. A nação de Israel, como povo, rejeitou o seu Messias. Então, do capítulo 13 em diante, você não vai ver o Senhor Jesus mais com foco nas multidões ou na nação, você vai ver ele focado nos discípulos. Você vai ver ele focado em preparar os seus discípulos para o cumprimento do que ele veio fazer nesse mundo, na sua obra redentora, de dar a sua vida em resgate pelos pecadores, e de preparar os discípulos para continuarem, serem, como a gente falou antes, serem parte do livro de Atos, ver o que Deus continuaria fazendo por meio deles. E João 13 é essa dobradiça, ok? Jesus aqui está instituindo a ceia do Senhor, usando ali todo o contexto da Páscoa judaica, na qual o cordeiro era morto, era oferecido, e daqui a alguns dias isso ia acontecer, ok? Isso aqui, quando Jesus fala esse sermão aqui, essa reunião com os discípulos, é uma quinta-feira de noite, um local preparado ali onde estavam reunidos, para celebrar algo que ia se cumprir alguns dias depois, na verdade no dia seguinte, quando Jesus é então entregue às autoridades e crucificado como o Cordeiro. Então, o que a gente vê no capítulo 13 aqui, de certa forma é como Jesus se preparando também para aquele momento de se oferecer para os nossos pecados. João 13, vamos ler. Vou ler aqui, você acompanhando, a gente vai conversando sobre isso. Ora, antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele vai mostrar como isso aconteceu. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus sabendo todo esse plano que ia se cumprir naquele momento, o desdobramento de toda a vontade de Deus, onde toda a vontade de Deus ia culminar ali na pessoa do Senhor Jesus, sabendo de tudo isso, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Como eu falei, de certa forma, o cordeiro estava sendo preparado. Muitas das coisas que ele fez ali, tinha a perceber que os discípulos não entenderam. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Eles entenderam depois. E nós entendemos depois também, depois que Jesus nos alcançou, depois que nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos. Jesus começou a fazer algo ali em relação a eles, que eles deviam ter feito uns em relação aos outros. Só que se você for perceber o contexto desse trecho, o livro de Lucas, que é mais sequencial, o Evangelho de Lucas, mostra que eles, quando Jesus estava fazendo isso, eles estavam entre si disputando quem era o mais importante, quem era o melhor entre eles. Eu quero ocupar esse lugar, não, porque eu sou o mais chegado de Jesus, você não é. Estavam brigando justamente por posições entre si, e neste momento o Senhor Jesus levanta e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-os com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, que era uma palavra usada para uma lavagem completa, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Isso é muito importante, porque todos ali participaram daquele momento, daquela ceia, daquele culto, onde o maior sacrifício possível estava ali presente, se preparando para daqui a algumas horas oferecer a si mesmo na cruz. Esse sacrifício ali estava ensinando que daqui a pouco eles iam entender, daqui a pouco ele estava preparando aquelas pessoas justamente para poderem fazer parte de um culto a Deus. Lembra que Jesus tinha falado em João capítulo 4, o Pai está buscando adoradores que adorem em espírito e verdade, está trazendo pessoas para si. Essas pessoas precisam ser lavadas, precisam ser purificadas para poderem adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus sabia o coração de cada um ali, e sabia quem estava participando daquele momento, mas era o traidor, cujo coração não fazia parte daquilo. E a gente precisa pensar nisso. Agradecer a Deus, sim, esse momento de ceia. Que bom poder participar desse momento. Que bom o Senhor Jesus ter me incluído. A gente não tem ideia, a gente não vive agradecendo sobre isso muitas vezes. É difícil a gente lembrar como deveria. Deus tem misericórdia, Deus sabe disso. Ele sabe que muitas vezes a nossa prioridade
não é o que devia, mas ele fez o que fez mesmo assim, né? Lembra? Tendo amado os seus, os amou até o fim. E Pedro, essa reação é interessante porque ele sabia, e os discípulos também sabiam, que o correto era pelo menos algum deles ali ter se levantado, porque lembra que Jesus fala que lavar somente os pés, porque era uma lavagem de uma situação mais específica, cidades ali poeirentas, cidade de terra, e para tomar uma refeição, a refeição simbolizava a comunhão de umas pessoas com as outras, e lembra que tomava suas refeições reclinados, ou seja, eu estou reclinado aqui, o pé dessa pessoa está perto do meu rosto, assim como o meu pé está perto do outro rosto ali, e era comum, só que era o trabalho de um escravo fazer isso, do escravo mais simples da casa, ser responsável para lavar os pés dos convidados para um banquete. Todos eles sabiam disso, mas foi o Senhor Jesus que se levantou para fazer. E Pedro não aceitava isso, mas quando Jesus falou assim, olha, você vai entender depois, você precisa permitir que eu faça, senão você não tem nem parte comigo. Pedro falou, não, isso eu não quero. Eu quero ter parte com o Senhor. O Senhor é meu Messias. Verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, que era justamente essa limpeza, né, que simboliza os nossos pecados do dia a dia, que a gente precisa confessar diariamente a Deus. E por que podemos fazer? Porque temos o privilégio de fazer isso, porque como Jesus falou para Pedro, vocês já estão limpos, Deus já lavou vocês. Mas todo dia a gente comete coisas que não devia, por pensamento, por palavras, por ações, por intenções, por omissões. Então a gente precisa ser limpo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se, o quê? As praticardes. Pensa o impacto daquilo que Jesus falou, a explicação do que ele deu ali, naquele contexto. Eu fico imaginando um querendo, não, eu sou mais importante que você, eu mereço tal coisa, eu sou mais chegado do Senhor, não sei o que lá. Imagina Jesus falar isso naquele momento. Eu queria estar ali, mas não queria ouvir uma coisa dessa. E Jesus fala, vocês entenderam o que eu fiz? Eu que sou a pessoa mais importante, na verdade eu sou a única pessoa importante no universo. Fiz para vocês o que o escravo, a pessoa mais de reputação mais baixa, devia fazer. E vocês precisam fazer isso em relação uns aos outros. E vocês serão muito felizes se fizerem isso uns aos outros. Se vocês praticarem isso, se vocês se colocarem abaixo, humildes, servindo o outro, não pensa que você vai perder algo, você vai ganhar. Te falta a alegria de abrir mão de algumas coisas,
que você só vai receber fazendo isso. Falta alegria. Eu quero que vocês sejam bem-aventurados, Jesus falou, muito felizes. Só que vocês só serão se praticarem o que eu estou fazendo com vocês. Versículo 18, Jesus fala, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você percebe? É fácil, pessoal, é fácil, irmãos, a gente achar que está tendo uma grande comunhão com Deus, de maneira individual, porque eu estou fazendo certos rituais, porque eu estou tendo meu devocional. Jesus está falando assim, ó, a sua comunhão com Deus verdadeira, a minha comunhão com Deus verdadeira, depende de como você recebe as pessoas que têm comunhão com Deus também, depende de como você vive em relação a elas. Ter comunhão com o Pai está baseado nisso. É falsa a impressão, a ilusão, né? A ilusão é verdadeira, na verdade, mas é falsa a impressão de que não lavar os pés dos outros, não me colocar abaixo dos outros, não buscar o interesse dos outros, que isso para Deus é aceitável, que eu ainda posso manter a minha comunhão com Deus baseado sei lá no quê. Se o Senhor Jesus falou que isso é em verdade vos digo, é assim que funciona. Quando você tem comunhão, quando você faz o que deve fazer em relação aos outros, você está fazendo em relação a mim. É isso que Jesus está falando. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. E dá para entender, né, pessoal? Porque eles estavam disputando quem era o mais importante, então estava difícil ver um coração bondoso ali, né? Ter certeza assim, eu não sou essa pessoa. Eu amo a Deus. Como é que a pessoa não tinha paz em saber que amava a Deus naquele momento? Porque eles estavam justamente deixando de amar um ao outro. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. O comentarista bíblico diz que essa expressãozinha até final aqui, e era noite, é interessante. Porque lembra quando Jesus foi preso, foi traído por Judas, ele falou assim, ó, eu vou trair com um beijo, foi lá e beijou Jesus no jardim. Jesus fala para aquelas pessoas, vocês, todo dia eu estava aqui, eu ensinei por 3 anos, eu ensinei o que devia, eu vivi diante de vocês, a minha vida era pública, eu falei para vocês se vocês tinham algum motivo de acusação contra mim, ninguém conseguiu levantar nada. Falou, mas agora é a hora das trevas,
agora é a hora que o Filho do Homem vai ser entregue, é a hora de vocês. Eu vivi, eu sou a luz do mundo, lembra? Jesus falou isso. Vocês são das trevas, por isso vocês estão fazendo isso. E Judas era alguém assim. E algumas pessoas acham que Judas fez algo forçado, que ele traiu Jesus, porque Satanás, ele traiu Jesus, porque o coração dele era um coração de traidor, irmãos. A vida dele, a Bíblia fala que ele roubava, inclusive, o que os discípulos recebiam como sustento ali para o ministério deles, ele metia a mão naquilo. O coração dele, Satanás achou em Judas um coração parecido com o do próprio diabo. Por isso que ele foi usado dessa forma. O coração dele parecia um discípulo como qualquer outro. Mas lá dentro ele sabia o que estava para fazer. Ele parecia que tinha comunhão. Não, olha, estamos tomando aqui a ceia, que alegria. Mas ele sabia o que ele já tinha combinado de fazer contra o Senhor Jesus. Ele já sabia as conversinhas que ele havia tido, a traição que ele estaria fazendo, não só em relação ao Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus foi preso, quem mais teve que fugir? Os outros discípulos, contra toda a igreja daquele momento ali. Ele sabia o que queria fazer, ele fez porque ele quis, mas naquele momento ele parecia como um discípulo verdadeiro, mas o coração dele era trono de Satanás. Satanás achou nele um lugar bom para operar. Quando ele saiu, versículo 31, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Jesus está falando aqui justamente de um resumo, que ele iria para a cruz, que ele iria exaltar a Deus na cruz, o Cordeiro de Deus estaria estampado como espetáculo horrível, carregando os pecados do mundo inteiro, mas o Pai também o glorificaria. Mais para frente ele vai falar em João 17, a sua oração sumo sacerdotal, que ele vai falar sobre a sua ressurreição, e pede ao Pai: Pai, eu fiz a tua vontade, agora me leva de novo para a glória que eu tive no início contigo. Jesus estava cumprindo a sua parte, e ele sabia que o Pai cumpriria a dele. Jesus glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Verso 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse mandamento era novo em que sentido? Não era um mandamento já de Deuteronômio, para amar uns aos outros? O que é novidade aqui é que agora não é mais o amor da lei, não é mais o amor de seguir, de cumprir aquelas regras que estavam tão impregnadas na cabeça de Deus, que gostavam tanto de regrinhas, mas não percebiam que eles precisavam de uma mudança de coração, que sem uma mudança de coração, sem uma habitação do Espírito, eles seriam meros cumpridores de regrinhas. Eu vou fazer isso aqui, eu vou até aqui só, daqui para frente não.
vou fazer isso aqui porque ele merece só até aqui. Eles não percebiam que quando o Espírito Santo, profetizado lá em Ezequiel e em Jeremias, entrasse, do coração dessa pessoa fluiria uma vida nova. Ele receberia na salvação o poder de amar como Jesus amou. Jesus amou até o fim, até atingir todo o propósito que ele tinha para a vida daquelas pessoas, até edificar completamente aquelas pessoas, até fazer com que a sua vida servisse até a última gota para aquelas pessoas, e não simplesmente cumprir uma regrinha, e não fazer uma coisinha aqui e ali. Isso é da lei, não é da graça. O que é da graça é deixar a vida de Jesus Cristo fluir, e deixar Ele usar o que Ele quiser usar na vida do outro. E pode ter certeza que não falta graça. Abre a torneira que você vai ver que o negócio sai. Não vai faltar. Não tem escassez de água. A água da vida não termina nunca. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor, e esse amor que eu amei vocês, uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: dará a vida, tu vai dar a vida por mim, Pedro? Vou te dizer outra verdade. Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Você não se conhece ainda, Pedro? Você ainda vai perceber que você precisa de salvação, você precisa entender quem eu sou e quem você é. Você precisa ter uma transformação de vida, Pedro. Eu vou resolver isso para você, porque daqui a pouco eu estou indo lá para a cruz, né? Daqui a pouco, tudo que eu estou falando aqui, essa antecipação, vai acontecer no seu coração. Mas antes disso, para provar como é necessário fazer isso por você, você ainda vai me negar, você ainda vai fingir que nem me conhece. E não vai ser uma vez só, vão ser 3 vezes. Você vai insistir que você nunca me conheceu. Você vai me negar, você vai falar assim: eu nunca vi esse cara aqui. Eu não quero compromisso com ele, eu não quero sofrer por causa dele. Eu estou fora. E a gente sabe que o Senhor Jesus também resolveu isso. Porque Pedro foi a pessoa que se levantou em Atos 2, né? Diante daquelas pessoas que tinham crucificado o Senhor Jesus. E provou pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele tinha confessado lá em Mateus 16. E chegou o momento e falou assim: agora não importa mais. Agora eu estou para viver e para morrer pelo meu Salvador. O mesmo Pedro que tinha negado o Senhor Jesus, que estava ali acuado: será que tem alguma coisa para mim ainda? Irmãos, quando a gente vê isso, tem que dar esperança para nós. Ou nós não negamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, ou nós não nos acovardamos, não nos encolhemos ante nossos interesses ou pessoas, achando que dá o nosso jeito nas coisas, que vão cuidar da gente. Tem esperança para todos nós, porque o Senhor Jesus morreu por nós, nos purificou. Jesus fala em João 14, no capítulo seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, viu Pedro,
e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Você não pode ir agora, mas depois você vai. Para que onde eu estiver estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou é por mim, ou você nunca chegará ao Pai. Eu sou o caminho, Jesus falou. Eu sou a verdade, artigo definido. Eu sou a vida. Eu estou com o Pai, e por isso você vem ao Pai por mim. E para que isso se torne realidade, o que Jesus estava falando aqui em João 13, estava cumprindo a antecipação do cumprimento de Isaías 53. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 53. O trecho que até hoje a maioria dos judeus não entende, que não se refere a Israel, se refere ao Cristo, uma pessoa, Jesus. Isaías 53. Jesus acabou de falar, né? Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas Isaías 53 começa: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor era o braço de poder de salvar, de tirar o pecador de onde estava e colocar ele na presença de Deus como justo. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, não estávamos nem aí. Não era agradável, não era popular. Jesus não falava nem fazia o que as multidões estavam esperando. Se você fosse ler um pouquinho antes de Isaías 52, no finalzinho, vai ver que não só a sua aparência não era agradável para as pessoas, mas nesse momento ele ia ser totalmente desfigurado, espancado. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Achávamos que Jesus estava lá porque era um pecador qualquer que estava sofrendo por si mesmo, porque fez alguma coisa errada. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Lembra a Páscoa? Tinha que ser sacrificado um cordeiro para que Deus perdoasse a nação inteira, e no ano seguinte a mesma coisa, e depois a mesma coisa, para que houvesse relacionamento, para que houvesse comunhão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado. Seu julgamento, uma mentira. O que a gente vê nos tribunais de hoje, pessoal, é fichinha perto do que fizeram com Jesus. Porque foi uma injustiça contra o Deus, em que não há nem possibilidade de ter alguma coisa errada. E houve um julgamento forjado, de mentirosos, de traidores. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou?
nem pararam para pensar, nem pararam para o judeu, tantas genealogias na história dos judeus, tantas coisas que eles podiam ter ligado, os fatos. Não interessa, ele é um qualquer aí. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo, nem intenção de injustiça se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. E a gente tem que entender que esse agradou é um termo ligado ao sistema sacrificial. Deus recebe o sacrifício, aquilo que sobe como aroma agradável, o Senhor tem que haver um sacrifício para perdoar o pecador. Tem que haver uma satisfação de Deus em relação àquilo que é feito, da sua ira, da sua justiça, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Nós estamos louvando a Deus aqui por isso, irmãos, porque nós somos incluídos nesse muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele não era mais um ladrão naquela cruz. Você e eu somos os ladrões. Ele era o Deus justo e vivo, que estava pagando o preço do seu e do meu pecado. Quem transgrediu fomos nós. Você e eu merecíamos estar naquela cruz. Experimenta pegar todas as suas melhores justiças e comparecer perante Deus. O que Ele vai fazer conosco? Ele vai fulminar você na hora, acabar com a minha vida na hora, me lançar no inferno onde eu mereço passar a eternidade, porque eu sou rebelde contra Deus, nasci assim, e isso é minha natureza, por isso precisa do Deus, entregar a sua vida sem pecado, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada que te recomende perante a Deus, que você seja algo aceitável. Se eu comparecer perante Deus, não vai ser um sacrifício agradável, vai ser um sacrifício que Deus não pode nem olhar para aquilo, no sentido assim, é só pecado, não tem nada que vai resolver ali. Você vai se oferecer, vai perecer, vai morrer, vai para o inferno, porque você merece, eu também. Por isso que Deus teve que morrer no nosso lugar. Por isso que não tem religião no mundo, filosofia, coisinha nenhuma, que possa nos fazer comparecer justos, justificados, tendo nossas vidas lavadas pela palavra de Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Só Ele ocupa esse lugar. E a ceia aponta para isso. Aponta para o sacrifício, o derramamento do seu sangue, do seu corpo que foi oferecido como sacrifício perfeito, aceitável a Deus, para que a gente possa, aí sim, tendo nossos pecados perdoados, sermos feitos filhos e filhas de Deus, e vivermos, não como filhos do diabo, mas como filhos e filhas de Deus daí em diante, porque recebemos de Deus o poder para viver dessa forma. Então eu quero que você gaste um tempo pensando nisso, claro, você deve estar pensando já nisso, e conversando com Deus, acertando qualquer coisa
que você esteja vivendo, fazendo, não interessa, que não seja a vida de um filho, de uma filha de Deus. Acerta, porque você é grato ao que Jesus fez por você. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, não adianta Ele ser o Salvador do mundo inteiro, não adianta, olha Jesus, você já se rendeu a Ele, você já chegou um momento da sua vida, chegou para o Senhor Jesus e falou: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um pecador e que não tem nada que eu possa fazer para ser perdoado, minha vida é cheia de lixo, eu não posso comparecer diante do Senhor oferecendo nada, é só lixo, é só isso. Eu peço perdão dos meus pecados, daqueles que eu tenho certeza que eu lembro, que eu sei o que eu fiz, e daqueles que eu não tenho ideia, mas que está tudo registrado. Eu peço perdão, reconhecendo que o Senhor Jesus foi a pessoa que se ofereceu e de fato pagou a dívida de pecado que eu fiz a vida inteira. E se o Senhor falou que está pago, está pago. E eu te agradeço, porque tendo certeza do que o Senhor fez por mim, crendo, confiando, somente no que o Senhor fez por mim, eu tenho certeza de que o Senhor me transforma de pessoa que não é teu filho, em filho e filha de Deus. Se você não falou isso ainda para Deus, você precisa falar. E tem que ser algo que parte do seu coração. Você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que a vida que você leva, ela não serve para nada. Eu sou pecador como qualquer um aqui, mas dou graças a Deus, que com 20 anos de idade, faz 30 anos já isso, um dia eu reconheci que minha vida era um lixo, apesar de ter apoio para viver do jeito que eu vivia. Um dia eu cheguei para Jesus e falei mais ou menos o que eu falei aqui para vocês, e somente pelo que Ele fez por mim, é que eu tenho certeza absoluta, segurança, de que este pecador aqui, vai viver na eternidade com Deus, porque Ele fez algo por mim, e eu confiei somente nisso, e mais nada, e eu era bem religioso, pessoal, mas isso não valia nada. Gasta um tempo, pensando nisso. Se você não fez, faça, fale com Deus, e se você já é um cristão, acerte qualquer coisa, que possa impedir de você participar da ceia, e não sofrer inclusive qualquer consequência. 1 Coríntios 11 diz que participar da ceia com algum pecado não confessado, pode te causar muito problema, perante Deus. Queria chamar aqui o Lucas Mendes, o Luciano, pai, Rafael Mendes, Dorival, para nos auxiliar aqui com a ceia, por favor. Pedir que a gente continue meditando nessas coisas e acertando qualquer coisa com Deus. Peço que você pegue o elemento que está junto, né, o pão e o cálice. Aguarde.
Pode ir abrindo se você quiser, para nós tomarmos juntos depois a ceia. Se você conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte dessa ceia do Senhor, e Deus, o Senhor Jesus, prometeu que um dia celebraremos com Ele no céu. Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos então comer o pão e beber o cálice juntos. Queria pedir para o Luciano orar para nós, por esse momento. Senhor Deus e Pai, a gente quer agradecer pelo Teu sacrifício, como nós ouvimos, sacrifício que foi por todos nós. A gente é muito grato por isso, porque isso é que nos dá acesso a Ti, para que a gente possa confessar nossos pecados, acertar nossa vida, ter essa certeza que o Maurício mencionou, de um dia podemos estar junto contigo. A gente é grato por isso, a gente pede que o Senhor esteja sempre guiando a nossa vida, para que a gente possa estar sempre nos arrependendo dos nossos pecados e podemos sempre estar procurando ser cada vez mais semelhante a Ti. A gente ora e agradece, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. É descartável, tá bom?